1970. Schweiler, Alemanha Ocidental. No coração de uma região onde o carvão é extraído desde o século XIV, uma fundição preserva um ritual de fogo que mudou a forma como a humanidade enfrenta o frio. O que vemos não é apenas metal líquido, é a ressurreição da Bíblia de Ferro. A 1450 graus Celsius, o ferro gusa é domado para preencher moldes de areia que carregam cenas bíblicas do século XVII. A técnica utilizada é o Herdgussverfahren, a fundição em leito, e o primeiro passo exige uma precisão que desafia a aparência bruta do material. O mestre moldador começa a preparar o leito de areia, uma mistura técnica enriquecida com aditivos químicos para garantir que o molde suporte a fúria do metal. A areia precisa ser nivelada com perfeição absoluta. O artesão espalha o material e o aplana até que a superfície se torne um espelho horizontal. Ele usa uma régua de madeira e seus próprios olhos treinados para garantir que não haja inclinação. Qualquer desvio de milímetros faria com que o ferro líquido se acumulasse de forma desigual, resultando em uma peça defeituosa e perigosa. Para capturar a alma da peça, uma areia fina é peneirada sobre o leito, criando uma camada delicada que registrará cada detalhe do relevo. O modelo que será utilizado é uma relíquia, uma placa de madeira entalhada que data do final do século XVII, originária de uma fundição na região sul de Eifel. A imagem esculpida é a Bíblia de Ferro, uma representação bíblica de Ló fugindo de Gomorra, acompanhada de molduras decorativas e o nome do mestre fundidor original. O mestre moldador posiciona a pesada placa de madeira sobre a areia. Agora, a força bruta deve ser aplicada com controle cirúrgico. Para transferir o relevo da madeira para o solo, ele utiliza um martelo pesado de cabo curto e um bloco de madeira transversal. Bater diretamente no modelo de madeira poderia rachar o artefato centenário. O bloco de madeira absorve o impacto e distribui a pressão uniformemente. É uma tarefa de paciência e suor. Ele bate sistematicamente ao longo de toda a superfície, garantindo que as bordas e os cantos, os pontos mais propensos a falhas, se prendam com firmeza no leito. Cada golpe é monitorado. Se o modelo se mover 1 centímetro, a imagem se torna um borrão de metal inútil. Para travar o modelo na posição, o artesão coloca pesos de ferro massivos sobre a madeira. Estes pesos impedem que o modelo flutue ou se desloque durante a fase seguinte, a compactação das bordas. Ele atira a areia fresca ao redor da placa de madeira e usa uma ripa de madeira como socador, batendo com vigor para criar uma parede sólida de contenção. A areia sintética usada aqui possui entre 4% e 6% de umidade, o que a torna maleável e firme. O artesão alisa a areia ao redor da moldura com uma espátula de ferro, a Trüffel, removendo cada grão de areia solto que possa contaminar a fundição. Ele tira os pesos. Chegou o momento da verdade, o Ziehen, ou o ato de retirar o modelo. E bate de leve na lateral, para soltar a madeira da areia compactada. E num movimento vertical, firme, sem hesitar, a placa é levantada do chão.
O rugido do cupolofene aumenta. O ferro atingiu a temperatura de fundição de 1450 graus Celsius. O metal é transferido para uma panela de mão, operada por 2 homens através de uma tesoura de fundição. É uma coreografia de força e equilíbrio. Um deslize, uma gota de metal no chão úmido e a oficina pode transformar-se num cenário de explosões de vapor e estilhaços de fogo. A técnica divertida no leito de areia aberto, o herdguss, é onde a física se torna poesia industrial. O ferro não pode ser simplesmente despejado de uma só vez. Isso destruiria os detalhes finos que o mestre moldador esculpiu na areia negra. Assim que o molde está cheio, o relógio da física térmica começa a correr. O metal, agora numa cor cereja vibrante, começa a solidificar-se de fora para dentro. Mas este é o momento mais perigoso para a integridade da peça. Se a face superior arrefecer demasiado depressa em relação à face em contato com a areia, as tensões internas farão a placa estalar como vidro. Para evitar que o carvalho de ferro se parta antes de nascer, os fundidores cobrem imediatamente a placa incandescente com uma camada generosa de areia seca. Este cobertor térmico garante que o arrefecimento seja lento e uniforme. Durante as próximas 5 horas, ninguém toca na placa. O metal precisa de tempo para se acomodar, para que os átomos de ferro encontrem o seu lugar definitivo na estrutura que deverá durar séculos. Durante o século XVI e XVII, estas placas eram o centro da vida doméstica, protegendo as paredes do fogo e ensinando gerações através das suas imagens permanentes. Em Eschweiler, este processo não é nostalgia, é o testemunho de uma engenharia que se recusa a ser simplificada. Cada placa é um exemplar único, um encontro entre a geologia da areia, a química do fogo e a paciência do homem. Quando o calor finalmente cede, chega o momento da ressurreição. O que era um rio de fogo virou um bloco sólido de metal cinzento. A placa é arrancada da areia, ainda quente demais para tocar sem luva. Com um martelo, o fundidor tira o angus, aquele excesso de metal da entrada. Um golpe seco separa a peça, revelando o grão cru do ferro fundido. Mas a placa ainda está suja, coberta de areia queimada e marcas de oxidação.
O método pode parecer primitivo para os padrões de hoje, mas a prova está na história. Séculos depois, essas peças continuam irradiando não só calor, mas a memória de um tempo onde a indústria era um ato de criação visceral. O trabalho na fundição de Eschweiler segue, o metal volta a rugir no forno, mas aquela placa, o coração de ferro da lareira, está pronta para desafiar o tempo mais uma vez.